Bem-vindos, meus amores! Nós estamos começando o nosso consultório de família nesta semana em que também você tem me visto na telinha falando na semana Vidas Restauradas. Tem sido uma oportunidade muito especial de abrir a palavra de Deus para você. Caso não tenha visto nenhum dos dias, estamos no ar desde o último domingo. Eu convido você a acessar o ntplay.com, para assistir as mensagens de cada noite. Todas as noites também com a presença dos Arautos do Rei. Para você assistir, compartilhar, convidar outros para ficar com a gente. Também o nosso convite especial para você estudar a Bíblia. Gente, vamos estudar a Bíblia? Não, fala sério. Pensa aqui comigo. Nós temos, de todas as maneiras, facilidades de aprendermos conteúdos novos. Mas eu tenho a impressão de que temos deixado, por último, aprender a respeito do reino. Temos estudado pouco a palavra, temos pouco conhecimento da palavra de Deus. E quer saber? Você tem a oportunidade aqui com a gente de estudar a Bíblia. Nós temos diversos guias de estudo e você pode pedir para a gente, é gratuito, pode ser ligando no 0 Operadora 12 21 27 31 21, especialmente no horário de atendimento comercial, como a gente diz, não é? Apesar de não ser comércio aqui, tá bom? Até às 10, produção? Ah, então ótimo. Até às 10 da noite, 21 27 31 21, nosso DDD é o 12, para você pedir um guia de estudo. Darleide, quero estudar a Bíblia. Chega, não conheço, não entendo, não sei nada sobre os temas bíblicos, eu quero aprender mais? Então pede para a gente. Ou pode pedir pelo nosso WhatsApp 982444449, 982444449, está aí na tela, bem bonitinho para você. Combinado? Vamos estudar a Bíblia? Tá certo. Eu sei que você aí de casa pode dizer assim, eu não tenho paciência. A gente vai falar sobre paciência e impaciência no programa de hoje. Tem muita coisa acontecendo que de verdade é para tirar a paciência, né? Você perde a paciência fácil? Paciência com seus filhos, paciência com seu marido. Eu quero desgastar um pouquinho esse assunto, impaciência com os filhos. Porque quando impacienta com o marido, com a esposa, com as demais pessoas, é ali um estremecimento. Mas com o filho, a gente se vê no direito, de puxa o cabelo, grita com o menino, põe de castigo, sai daqui, menino. Parece que está mandando um cachorro sem dono sair de perto. Por quê, amiga? Por quê, meu amigo? Darleide, eu estou sem paciência. Jesus, vou orar por você e vou conversar hoje com Leiliane Rocha, minha amiga querida, psicóloga, especialista em educação sexual, voltado especialmente para crianças e educação respeitosa de modo geral. Bem-vinda! Ai, obrigada, um prazer enorme estar aqui mais uma vez e para falarmos de um tema super importante para as famílias. Muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Por que tanta impaciência? O que está acontecendo com a gente? Olha, a conversa é longa, tá? Porque a impaciência ela está muito ligada ao estilo de vida, para começar. Né? Então, nós estamos vivendo um estilo de vida de muita correria, é até chique. Né? A gente incorporou que é até chique dizer, nossa, minha vida está uma correria, parece até uma importância. Só que isso é doentio, porque nós não fomos feitos para vivermos nessa correria, não é saudável para a gente. Né? Então, tem essa questão ligada ao estilo de vida, mas a rótulos que carregamos também da infância. Por exemplo, muitas pessoas são impacientes e falam, nossa, eu sou impaciente. Desde pequeno, minha mãe já falava que eu era assim, que eu era muito quente, que eu era muito azeda, que eu perdi a paciência fácil. E aí a gente busca sempre validar os rótulos que os nossos pais nos deram. Corresponder a isso, porque para a criança, a palavra do pai e da mãe é lei. Só que a gente introjeta isso e vai vivendo isso também na fase adulta, para constar que meus pais têm razão. Sabe que outro dia eu vi uma criança, 4 anos de idade, e ela diz assim, tia, eu sou desobediente. Falou com uma certeza, uma convicção, eu sou desobediente. E ela disse, e o cachorro também. Ela associou quem ela é com o cachorro. E quem diz que você é desobediente? A mamãe falou, o papai falou, e o cachorro também é. Ou seja, realmente a criança com 4 anos de idade, ela já está acreditando, está introjetado nela, eu sou. Até o cachorro é o que eu sou. Exato. Uau. E aí é muito complicado essa questão da gente falar para a criança, você é isso.
A gente tem que tirar isso do nosso vocabulário, porque é essência. Agora a gente pode dizer para a criança, você está impaciente, porque é a essência que eu introjeto, está é estado. Se eu estou, eu posso não estar. Agora, se eu sou, para eu deixar de ser, é mais difícil. Então, só a forma que a gente fala com a criança já vai fazer diferença nesse seu estilo de ser, nesse controle emocional na infância e também durante a adultidade. Então, esse é outro ponto. Mas outra questão que nos coloca no lugar, né, outra questão que nos coloca nesse lugar de impaciência é justamente um desalinhamento entre expectativa e realidade para comigo e para com o outro. Porque se eu olho para o outro e falo, nossa, mas você me deixa impaciente e tal, normalmente o que acontece comigo? Eu estou esperando dele algo que ele não pode me entregar ou que não está disposto a entregar naquele momento. Então, qual é a minha realidade? É dele não estar disposto a não querer entregar. Se eu começar a pensar por isso aí, eu vou começar também a alinhar as minhas emoções, a entender qual é o meu papel diante daquela situação que me impacienta. E a minha expectativa diante de mim também pode alimentar a minha impaciência, que eu posso entrar num ciclo de eu sou insuficiente, eu não vou dar conta, tá difícil demais, eu não vou conseguir. E isso vai fazer com que eu fique me afobando e entendendo que eu não estou fazendo o que tem que ser feito, que isso vai gerar em mim uma certa desgraça. E a impaciência, ela sempre está atrelada a estresse, a ansiedade, a raiva. Então, a raiva é a irmã gêmea ali da impaciência. E aí, sobre raiva, a gente pode falar 10 programas. Uau, é verdade. E o que eu disse anteriormente se confirma na sua ótica de que muitas vezes as crianças em casa, pensando aqui família, são quem mais paga o pato da impaciência? Claro, isso é provado por estudos científicos, inclusive. Por quê? Muita gente engole um jacaré de um patrão, de um chefe, mas não engole uma mosca do filho. Porque entre adultos, nós temos uma relação, né, assim, mais equiparadas ali. A gente, na hierarquia da nossa mente, é adulto com adulto. Agora, quando é a criança? Primeiro que na construção social, nós temos a ideia de que a criança tem que obedecer a todos que são mais velhos. Obedeça os mais velhos, respeite os mais velhos. Né? E a gente tem que ensinar para a criança, respeite os mais velhos, respeite a todos, inclusive os mais velhos, né? E aí, como a gente percebe a criança como esse ser que já é manipulador, que realmente são muito rebeldes, que querem minar a nossa vida, minar a nossa paciência, que tiram a paz da nossa vida, porque esses meninos de hoje são não sei o quê. Desde quando eu sou pequena, eu ouço que os meninos de hoje são difíceis, né? Então, o de hoje está durando muito tempo e tal. Então, a gente tem essa construção da imagem da criança. A criança fez algo, ela é submissa a mim. Então, ela que aguente, igual o escravo que aguente, igual o meu funcionário que aguente. Porque eu estou numa relação de superioridade. Então, não dá para ter paciência com quem é inferior. E aí, a criança que a gente convive mais tempo, né? É quem a gente tem uma missão de realmente educar. E vai acontecer o que comigo se eu não for paciente com meu filho? Eu não vou ter prejuízo. Agora, se for com um adulto, com meu patrão, com o meu marido, talvez eu possa... Entende? Então, a gente, muitas vezes... é assim, mais impaciente com a criança, não é pelo comportamento da criança, mas pela visão que nós temos da infância. Então, não é necessariamente o comportamento da criança quem vai produzir essa impaciência. A usina da impaciência está no indivíduo em atividade por uma série de outros fatores. A criança só chegou numa hora inoportuna, digamos. Do ponto de vista da necessidade, mas do ponto de vista do adulto, incômodo. Exato. A criança, muitas vezes, ela pode acionar um gatilho, entende? Não que ela faz isso, mas a gente se deparar com aquela criança que está fazendo algo que eu não concordo, pode acionar o meu gatilho de insuficiência. Eu não estou sendo a mãe que eu deveria ser uma mãe suficiente para essa criança. Eu não estou sabendo educar. Então, muitas vezes, o comportamento natural da infância aciona em mim um sentimento de insuficiência, de inadequação que tem a ver com os meus traumas infantis. Ou seja, a criança me leva, com o comportamento dela, a acessar a minha dor. Então, não é o comportamento dela, é a minha estrutura emocional. Entende? Aí, essa é a grande diferença. E quando a gente saca isso, a gente tem um relacionamento diferenciado com os nossos filhos. E a gente
começa a trilhar um caminho de maior controle emocional. É facinho, facinho? Não, nunca vai ser, né? Mas é o caminho que devemos trilhar. Porque a gente consegue, eu vou me controlar, porque minha vontade era, sabe, era falar um monte aqui para essa pessoa. Minha vontade era meter a mão nessa pessoa. Mas eu vou me controlar, porque... E por que com a criança a gente não tem esse... Porque com Né? o adulto tem a barreira da consequência, tem a barreira dos valores e princípios envolvidos. Com a criança parece que não tem barreira, Não né? tem barreira, né? Com os de casa, na verdade, muitas barreiras caem, né? Exato. E aí é uma coisa que eu sempre reflito, sabe? Comigo mesmo, que eu também estou nesse exercício de aprender a ser também Sim. paciente cada dia e quero conquistar. Não é fácil, mas eu fico pensando, por que tratamos mais mal as pessoas que mais amamos, que mais significam para nós? Então, a linha do amor com os nossos filhos está acima do amor de qualquer pessoa nessa terra. Uhum. E por que com esses que nós amamos mais, a gente tem menos paciência? Isso é muito profundo para dizer que é o comportamento da criança. Porque tem pessoas que se comportam mais terrivelmente, né? E a gente consegue. Tem a ver com a nossa infância, com a nossa criança interior, tem a ver com os nossos traumas, tem a ver com as nossas limitações e com as nossas percepções sobre a infância, como eu disse anteriormente. E se nós buscarmos ali um daqueles pilares, uma daquelas questões que você abordou como causa da impaciência, às vezes é uma dificuldade no casamento, às vezes é uma raiva do marido. E já viu a história do descontar, né? Exato. Vai, brigou com o marido, desconta nos filhos, desconta no cachorro, desconta. Então, a história do descontar, muitas vezes está contando uma história só nossa, dos adultos, mas não da criança. Acaba, por fim, sendo... Tem chegado aqui já perguntas a respeito de filhos, porque é tocar na impaciência, filho, que já vem. Sim, sim. Uma questão aqui, olha. Boa noite, Darleide. Meu nome é Paula, sou de Chapecó, beijo. Tenho 2 filhas, uma de 8 anos e uma de 6. Elas brigam e isso me deixa muito impaciente, porque para uma mãe é complicado vê-las brigando. Como lidar com essa situação em que a mãe fica muito impaciente? Leiliane. Olha, um gatilho muito forte para as mães são as brigas entre os filhos. É impressionante. A pergunta dela, eu tenho certeza que é uma dor de muita gente que está assistindo a gente aqui. Uhum. Por quê? Quando os filhos brigam, o sentimento de discórdia entre irmãos é quase inaceitável para o coração da mãe. Entende? Às vezes a mãe até fala de forma mais ríspida com o filho, mas quando um fala com o outro, não pode, como é que vocês não se ajudam? Como é que vocês não têm paciência com o outro? Mas às vezes a mãe fala até pior. Mas é esse sentimento de que eu não estou sabendo educar, que eles não vão ser unidos, que não vão se ajudar. E quando crescer, se ficarem nessa rivalidade, e aí já começam as profecias negativas, né? A síndrome da catástrofe familiar. Calma, deixa eu só dizer para você aqui, ó. Vários estudos comprovam que briga entre irmãos é normal. É uma coisa linda, maravilhosa? Não, mas é normal. Na infância, na primeira relação com os irmãos, a criança vai começar a entender como ela tem que se relacionar com o mundo, fora dos pais. Então, é uma preparação para o social. E aí, os conflitos, eles são realmente naturais. Agora, como nós vamos direcionar essas crianças nessas brigas é que vai realmente educar essas crianças nas suas emoções. Então, o que eu sempre indico para os pais? Né? E eu indico não é porque nasceu de minha cabeça, não. É um monte de gente inteligente que eu estudei sobre isso no Brasil e fora do Brasil. Uhum. Porque se fosse eu que tivesse inventado isso, eu ia me achar nesse momento, tá? Então, neurocientistas, educadores emocionais da infância, o que eles orientam para a gente fazer durante as brigas? Primeira coisa, não devemos ser juízes. A gente não pode jamais, numa briga entre irmãos, ficar procurando quem foi o errado, quem é o culpado. Você não é policial, tá? Nós não somos policiais. Primeira coisa que tem que fazer é ouvir a história das duas bocas. Filhos, o que está acontecendo aqui? Mesmo que você ache que foi fulano que fez algo errado, escute a história. Porque às vezes fulaninho bateu em ciclaninho, porque ciclaninho torrou ele, porque pegou as coisas sem pedir e tal, e você acha que, pai, você bateu e não sei o quê. Não, chegue como mediador de conflitos e não como juiz. Escute as duas partes, agora escute sem interromper. Ah, eu fiz isso. Olha, calma, peraí. Porque os dois começam a falar na hora, porque cada um que se defenda, porque o juiz chegou, né? O policial chegou. Então, vai lá, age como esse mediador. Escutou as duas crianças, ok.
Aí, após escutar, você vai perceber a origem daquela discussão. E aí, nesse movimento, a gente vai trabalhar na inteligência emocional. Porque, primeiro, para contar a história, vai ter que falar baixo, vai ter que se acalmar. Se as crianças estão, não quero ouvir a história das crianças assim. Olha, vamos nos acalmar, porque a gente precisa conversar sobre isso. E a gente já vai trabalhar na inteligência emocional e como se resolve conflitos. Quando essas crianças saírem e estiverem brigando lá fora, elas vão ter o quê? Uma referência de como se resolve conflitos quando duas pessoas não estão falando a mesma língua, estão com objetivos diferentes. Escutou as duas crianças, aí você vai ponderar sobre, mas antes de ponderar, você vai perguntar: qual é outra maneira que vocês podem resolver a situação fora que vocês estavam tentando resolver? Não dá a resposta pronta, Não. não dirige como juiz a sentença. Exato, tira dessa criança, porque as crianças têm uma capacidade muito grande de resolução de conflitos. Agora, se a gente chega resolvendo todos, como é que elas vão desenvolver? Né? E nessa de resolver, a gente acaba, muitas vezes, deixando um sentido, porque, afinal de contas, quem está intervindo é mãe e pai. Exato. Então, vai que a criança pensa, gosta mais dela do que de mim. Não, e isso começa a dramatizar, porque pode ser, inclusive, uma realidade para a criança. Real, principalmente em relação ao filho mais velho e ao filho mais novo. Às vezes a confusão está na cozinha ou no Por que quarto. você sorriu? Você é a mais velha ou a mais nova? Eu sou a mais nova. Eu sempre fui a mais defendida. Que é o que acontece na maioria das famílias. Às vezes a mãe está na cozinha, os filhos estão na sala, e aí o mais novo vem chorando. Ela, mas fulano, você já bateu no seu irmão de novo, você deixa seu irmão quieto, você é o mais velho. Nem sabe o que aconteceu. Nós, pais, temos a tendência de defender o filho mais novo. É tendência, é ciência que prova isso. Então, essa mãe impaciente, calma, retome a sua paciência, se organize e siga essas dicas que vai facilitar bastante. Mas eu achei chave você dizer assim, essas brigas preparam estes indivíduos para enfrentamentos outros na vida. Exato. Gerenciamento aqui desta situação vai ajudá-los a gerenciar em outros momentos da vida. Exato. Então, calma. Paciência, mãe, paciência. Bom, mais uma questão, posso jogar, produção? Tudo bem? O que te deixa impaciente aí para vocês, pessoal? O que te deixa impaciente, hein? Olha aqui, ó. Se nós, mães, incentivarmos nossos filhos de pequeno o que nós queremos que sejam, isso é bom ou ruim? Fugiu da impaciência, mas se está te impacientando, manda para cá. Você sabe, ela parece que quer dirigir. É bom ou é ruim dirigir o filho, direcionar o filho, a filha, para o que a mãe e o pai quer que ele seja? Agora sim, quer que seja em que sentido? Sentido moral, social, profissional, o que seria? Bom. Então vamos abranger de maneira, né? Primeiro, a gente tem que diferenciar direcionamento com imposição, com querer realizar o meu desejo nos meus filhos, né? Às vezes aquele pai, aquela mãe fala, você tem que ser médico. Eu tenho uma frustração na minha infância e aí eu quero sarar essa frustração, compensar meu filho realizando o que eu não dei conta de realizar. Isso é patológico. Isso coloca nas costas da criança um peso que não é dela. Tá? Então, aí a gente faz essa diferenciação. Agora, guiar e direcionar os filhos é o nosso papel. As crianças não têm maturidade para entender as complexidades da vida. A gente está tendo dificuldade? Imagine as crianças. Então, devemos sim guiar os nossos filhos, direcionar. Agora, o que é direcionar? É fazer a criança calar e obrigá-la a decidir como eu quero, da minha forma, no meu tempo? Não. Né? Então, a gente vai direcionar a criança, mas entendendo o que ela pensa sobre aquilo, como ela se sente sobre aquilo. E ouvir a criança não é fazer o que a criança quer. Mas, doutora Leiliane, eu não tenho paciência para ficar conversando, ouvindo, perguntando. Eu tenho muita coisa para fazer, doutora. Eu trabalho fora, o meu marido, a minha mulher, a nossa vida, minha mãe, o papagaio, o cachorro, meu pai. Quer dizer, tem muitas demandas na vida. Eu não tenho nem tempo, nem tenho paciência, doutora. Que resultado pode ser daí? Olha, não tem como educar um ser humano sem dedicar o tempo mínimo para isso. Não tem como formar o ser humano, que a atividade é a missão mais difícil e complexa dessa terra. Não tem nada mais difícil do que educar filhos. Como eu sempre falo e repito, ser cientista da NASA é fichinha. Para formar um ser humano. Você está entendendo? É formar um ser humano. Então, não tem como a gente querer exercer essa função sem dedicar tempo e sem buscar adquirir as habilidades mínimas para tal. Quando você vai contratar uma pessoa na sua casa, você sabe isso,
Quando você vai contratar uma pessoa para a empresa, você quer saber as habilidades que a gente chama, inclusive eu também sou formada em administração, né? A gente chama isso das competências técnicas. Das competências técnicas e competências comportamentais para ocupar aquele cargo, aquela função. Agora, para a educação, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho tempo. Infelizmente, não tem como. Esse negócio que importa é a qualidade, não a quantidade, esse também é outro ponto que a gente tem que refletir. Porque você está com muita fome, o que importa é a quantidade e a qualidade, os dois. Porque uma comida finíssima, 2 colheres de sopa vai encher a tua barriga, porque ela é finíssima. Só francês que aguenta. Não sei também se não é mito, tá? Então, eu não estou dizendo que você vai ter que ficar o dia todo com seu filho, você às vezes trabalha e tudo mais. Porém, um tempo a gente vai ter que tirar. Não temos paciência, eu entendo também. Não estou dizendo aqui que eu sou a rainha da paciência, não. Tem dia também que ferve, mas eu preciso dessa habilidade para educar. E isso tem a ver com a formação da inteligência emocional e da inteligência espiritual das nossas crianças. Mas, doutor, eu repito 1000 vezes, essa criança não entende, esse garoto não me escuta e eu não tenho mais paciência. Já repetiu milhões de vezes. Então, muda o método. Porque quando uma criança ou um ser humano não aprende, você repetindo 1000 vezes ou várias vezes, o problema não está com o outro, está com o método de ensino. Isso é da pedagogia, isso é da ciência e pedagogia. Com o método certo, qualquer ser humano aprende aquilo que é necessário aprender. Muito bem. Na tela, queridos, tem comentário chegando para você que entrou em contato com a gente usando o nosso WhatsApp, que é o 983150270, está aí no seu vídeo. 983150270 para você mandar a sua mensagem para a gente. Joga na tela, produção. Vamos lá. Gostaria de saber como posso lidar melhor com meu filho nas horas de birra. Eita, que a birra apareceu! Em que ele vem para cima de mim querendo me bater. Ele tem autismo e está apresentando esse comportamento. Obrigada, Josi. Tá, então a gente tem 2 questões. A birra, 3, melhor dizendo. A birra, o comportamento agressivo e também o autismo, né? Então, quando a gente fala de uma criança neurotípica, ou seja, uma criança que não tem autismo ou outro transtorno, a gente vai intervir de uma forma e perceber essa criança sob uma perspectiva. Se é uma criança neuroatípica, a gente também vai perceber essa criança por outra perspectiva, porque o nível de compreensão dela, a cognição dela, as emoções dela vão funcionar de maneira diferenciada, né? Independente com autismo ou não, a gente precisa entender que a agressividade faz parte da humanidade. Agora, a forma que a gente vai lidar também com a criança vai educá-la nessa agressividade. A criança autista tem suas particularidades. Se essa criança está numa terapia, está recebendo acompanhamento, precisa tomar alguma medicação que não está tomando, tudo isso tem que ser avaliado, que só com a pergunta não dá para a gente abordar. Mas, independente, a criança veio bater no adulto, a gente não deve deixar jamais. Ok, gente? Não é você ir lá bater na criança. Então, se a criança não pode bater em você, então você também não pode bater na criança. Como é que a gente combate a violência? É com amor e não com mais violência. E aí é importante olhar para a criança e falar, bater não, segura o braço da criança. Não é segurar assim, não me bata, olha. Não, filho, é conter. É conter, filho, não, bater não é uma opção, não. Ok? Vamos conversar e aí a gente vai levar a criança para a calma, para o caminho da estabilidade emocional. Porque uma criança que vem batendo no pai ou que vai batendo em outra, ela está no estado de raiva, ela está tomada pela raiva. E aí, na raiva, a criança não aprende e na raiva o adulto não tem condição de ensinar. Por isso que o caminho para ambos é o autocontrole, a estabilização, a autorregulação emocional. Primeira coisa, contém a criança e leva para calma, ok? Entendendo que a birra, que é um termo que não é bem entendido realmente na sociedade, não é a criança querendo manipular o adulto, é a criança manifestando que uma necessidade básica dela, ou emocional ou física, não está sendo atendida. Como ela não tem repertório emocional ou repertório verbal mesmo, para falar com palavras, eu estou mal, é porque aconteceu isso, aquilo, ela vem com o corpo dela. Se for uma criança menor de 4 anos, ela não tem algo muito importante que a gente chama de controle inibitório.
O controle inibitório é a capacidade que nós desenvolvemos, capacidade cerebral mesmo, que nós desenvolvemos a partir dos 4 anos, em situações que nós estamos muito estressados, que nós estamos com cortisol lá em cima no cérebro, a gente não consegue dominar esse corpo justamente porque não desenvolvemos essa capacidade. As crianças menores de 4 anos, elas terão a tendência de fazer mais birras, nesse sentido de birra de descontrole emocional. Então, não entenda a birra como manipulação, ok? Entenda a birra como uma incapacidade da criança manifestar as suas necessidades, a incapacidade que ela tem de se controlar. E aí o adulto tem que ensinar essa criança a se autorregular. Mas como é que ele vai ensinar a criança a se autorregular se ele se desregula diante da desregulação emocional da criança? Ou seja, birra junto com a criança. Exato. E por quê? Porque é muito comum que a birra da criança desestabilize o adulto, porque bate aquele gatilho de culpa, de recriminação, de autorrecriminação. Minha educação está falhando, eu não sei o que fazer nessa hora, então fica mais fácil de eu então bater ou gritar ou abandonar a criança, rejeitar a criança, e isso causa muito sofrimento. E você falou sobre atender a necessidade básica da criança. Aí você pontuou necessidade emocional ou necessidade física. Nós somos muito habituados e ensinados a logo identificar uma necessidade física. Está com fome, está com sede, está com sono, alguma coisa assim. Necessidades emocionais, parece que nós desligamos a chavinha para não considerar ou para não termos aprendido inicialmente que a criança tem necessidade emocional. Né? Na hora que ela chora, na hora que ela sente, na hora que ela expressa. Então, essa necessidade emocional é uma coisa meio que nova para os pais aprenderem, porque até então, eu sinto. Eu regulo o que você vai sentir, mas a expressão do seu sentimento não interessa, sou eu quem mando aqui. Nós vamos para o intervalo e voltamos conversando com a Leiliane Rocha, psicóloga, especialista em educação, sexualidade, especialmente voltado para esse público infantil, atendendo aos pais, aos profissionais, treinando. Vem aí um curso que ela vai lançar justamente para atender os profissionais. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Ela tem um treinamento fantástico na área da sexualidade infantil, como identificar abuso, como tratar abuso, como cuidar da criança, como evitar abusos, sensacional. Mas a gente fala um pouco mais disso logo depois do intervalo, até já. Aí você vai me dizer assim, não sei por onde começar. Como é que eu começo organizando a minha vida em família? A gente ajuda você, facinho. Você vai pedir esse guia de estudo sobre como lidar com as demandas da família. Simples assim. Entre família, pede pra gente que a gente manda. Você vai pagar alguma coisa? Não. Nada vezes nada. Você só vai dizer, eu quero o estudo, o guia de estudo sobre família. E nós vamos mandar para você. Você pode ligar até às 10 da noite, ou seja, vê aí a hora que você está me vendo agora e pode ligar o 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem, aí pode ser a hora que você quiser, a hora que você estiver me ouvindo, me assistindo agora. O DDD é o 12, o WhatsApp é o 98244 4449. 98244 4449. É assim, tem muita gente que não sabe o ponto de partida, não sabe como promover um diálogo, não sabe como orientar melhor os filhos a respeito da disciplina que você tanto almeja e você quer a organização da casa, você quer que as crianças sejam obedientes, mas você não sabe como fazer um planejamento em família, como é que se organiza. Então tem que organizar a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar, organizar a casa, os ambientes, organizar as relações. É uma coisa de cada vez. A casa, a vida da gente é como se fosse assim, um armário cheio de gavetinhas. Não adianta querer organizar tudo de uma vez, é uma por uma, uma por uma. Quando você está ali organizado, você pode aprimorar essa organização e deve fazê-lo. Mas o que acontece é que muita gente não sabe que gavetinha abrir primeiro. Então aqui você tem diversas lições desse guia de estudo sobre o seu próprio casamento, sobre a educação dos filhos, sobre sexualidade, sobre saúde emocional, sobre saúde física. Inclusive tem uma das lições aqui que vai falar sobre a farmácia do lar.
a farmácia da família. Nós vamos falar aqui sobre 8 princípios de saúde para você aplicar junto à sua família. Enfim, é só entrar em contato com a gente e nós vamos mandar para você esse guia de estudo chamado Entre Família. E vamos continuando aqui a nossa conversa com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Leiliane Rocha. Leiliane, você é uma especialista em sexualidade infantil. Você tem um projeto que já não é mais projeto, é um plano de ação que tem alcançado, assim, milhares de famílias, profissionais, ajudando-as a entender esse universo do abuso sexual, do cuidado à criança. Primeiro, parabéns por isso. Obrigada. E o que temos mais pela frente? Fala um pouquinho a respeito do que você faz e do que tem mais aí pela frente. Então, obrigada, Darleide. A gente trabalha justamente na rede social, né, no Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga, principalmente, mas também no YouTube. A gente está lá com vídeos para as famílias, para os profissionais, com educação sexual, porque nós temos que ser protagonistas na formação da sexualidade das nossas crianças. Nós, pais, também temos essa função. Também trabalhamos com prevenção a abuso e outras violências que as crianças possam sofrer, como lidar com esse mundo tão erotizado, tão sexualizado, com a pornografia que está aí rondando crianças de 3, 4, 5 anos, destruindo estruturas psíquicas, emocionais, sexuais, cognitivas. Enfim, o nosso trabalho, que entendemos que foi uma missão que Deus nos entregou, está, assim, alcançando muitos pais e agora a gente também, Deus nos convocou e nos entregou um projeto que vai também, já está se tornando um plano de ação, que é um curso para profissionais, capacitar professores, psicólogos, pediatras, psiquiatras que já estão comigo no meu curso de pais, mas só que eles precisam de algo a mais. E Deus me chamou para capacitar mais e mais profissionais, porque eles vão alcançar muito mais crianças. Porque hoje, Darleide, chegam centenas de casos por mês que a gente dá conta de ler nas mensagens de abuso sexual e a gente não encontra, por exemplo, psicólogos suficientes, capacitados, né? Uma quantidade suficiente, Sim. capacitados para atender essas crianças. Crianças com casos de masturbação compulsiva, crianças com vários jogos sexuais, crianças com transtornos emocionais, dificuldade de educação. E cadê os profissionais? E a gente vai trabalhar com essa capacitação. Olha só, o tema proposto aqui pra gente é sobre impaciência. E esse é um tema que dá impaciência na gente, porque por isso eu vou te perguntar aqui, você pode pensar, fugiu do tema. Aqui é família, aqui é conversa no sofá, essa hora. E conversa entre amigos, a gente começa falando do negócio, termina no outro. E aqui é fundamental perguntar, minha amiga, por que tantos casos de abusos ainda são uma realidade tão presente? A gente pensa assim, ó, conversando entre adultos, entre 10, talvez 7, 8, tem alguma experiência de abuso dos adultos. Mas esta geração, quando tem tantas outras facilidades, tanto conhecimento, os pais têm tantas condições de saber mais, entender mais, estar mais antenado nos perigos que os filhos correm, ainda tanto abuso sexual na infância. O que é isso? Ainda e muito mais. Porque na nossa época tinha os abusos e tal, mas agora o abuso acontece online. Né? Então, a internet trouxe vários benefícios para a gente, adoro a internet, maravilhosa, mas também vieram muitas questões ruins, negativas, né? E uma delas é justamente o acesso à pornografia. Então, hoje a pornografia tem sido a mãe educadora das crianças e adolescentes e até de adultos. Né? Ela já vem sendo há muito tempo, mas agora com muito mais força. E aí, quanto mais acesso à pornografia, por exemplo, as crianças têm, os adolescentes têm, eles vão tendo uma formação sexual deturpada, uma relação de respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro também. E aí, mais abusadores vão sendo formados. Entende? E a gente já tem uma leva muito grande de abusadores formados na nossa sociedade por causa da ausência de educação sexual, por causa da cultura machista, da cultura que forma abusadores com frases, com comportamentos dos adultos que assim vão banalizando o acesso ao corpo do outro, o respeito ao corpo do outro. E aí, se a gente não tiver uma educação, os abusos só continuarão crescendo. Então, só para você ter ideia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, a cada 1 hora, 4 crianças são estupradas em nosso país. Esse é um número estrondoso, ou seja, em 24 horas nós temos quantas crianças abusadas? Mais de 98 crianças abusadas, né? De acordo com outra pesquisa que saiu há pouco também do governo federal. Mais de 98 crianças abusadas. Só que
Entenda uma coisa. Os números, inclusive também pesquisa do governo federal, aponta que dos números notificados, os números notificados representam somente 10% do que realmente acontece. Então, se a gente for pegar esse número na íntegra, nós temos por dia 980 crianças menores de 13 anos estupradas em nosso país. 980 por dia. E a gente vai fazer o que diante disso? E aí estudos nacionais e internacionais apontam que a educação sexual é a ferramenta mais poderosa na prevenção e no combate do abuso sexual. Estamos fazendo uso dessa ferramenta? Não, vai continuar crescendo. As crianças vão continuar sendo abusadas. A formação de sua sexualidade vai continuar sendo comprometida. Mas, doutor, eu não quero falar disso com os meus filhos. Eles são pequenininhos. Eu não quero tirar a inocência dos meus filhos. Ok, esse é um mito. Muita gente acredita que falar sobre sexualidade com a criança vai tirar a inocência dela. E é justamente o contrário. Vai levar, muitos até falam assim, né? Ah, se falar sobre isso vai estimular a criança a fazer o que não deve, né? E é justamente o contrário. O que a gente percebe na prática e na teoria também nos estudos é que quando a criança recebe educação sexual, ela aprende a se proteger, ela aprende a respeitar o seu corpo, ela aprende sobre limite corporal, ela aprende sobre consentimento, ou seja, eu toco o corpo do outro quando o outro consente. Ela vai entender a diferença entre toque bom, toque ruim, toque de carinho, toque de abuso. Ela vai entender essas diferenças e ela vai ter mais clareza de como se defender e como se relacionar com o outro de forma respeitosa. Então, sem educação sexual, a criança não vai saber, porque ela não nasce sabendo. E a educação sexual, ela tem que ser feita de forma sistemática, com método, com dinâmicas apropriadas, porque realmente, eu concordo com você que está em casa, uma educação sexual inadequada pode estimular a criança. Uma educação sexual inadequada pode sim tirar a inocência da criança, mas a gente vai para a adequada, porque nós temos luz e conhecimento suficiente para isso. Só precisamos buscar e nos comprometermos com essa educação também. Só para dar uma pinceladinha, o que seria inadequado, que poderia então causar estragos, prejuízos, em lugar de formar melhor a criança? Claro que, ao fazer essa pergunta, demandaria tempo para que ela respondesse, não é à toa que ela tem treinamentos, cursos, lives, tem cada live que essa mulher faz. Tem cada que você fica assim, onde é que eu estava, que eu não tinha compreendido isso antes? Os pais, quando eu conheci a Leiliane, acho que ela tinha uns 19 mil seguidores. Ela está se aproximando hoje de quase 800 mil seguidores. Isso significa o quê? De modo orgânico. Isso significa trabalho, isso significa relevância. Isso significa alguém que acertou numa necessidade que estava desatendida. Quase 800 mil seguidores de maneira, volto a dizer, orgânica, ou seja, porque o trabalho é relevante e as pessoas estão descobrindo o valor que isso tem. Então, segue a Leiliane lá no Instagram, que lá você tem todas as informações. Você que é profissional, psiquiatra, psicólogo, pediatra, professores, educadores, diretores de escola, querem fazer treinamentos, querem saber como é que faz esse processo de identificação, prevenção, atuação junto à família. Então, procura a Leiliane. Tá bem? Leiliane Rocha, psicóloga, fica a dica para você, tá certo? É isso, minha amiga? Sim. Parabéns, Tem viu? muito mais coisas, mas Claro. a gente vem outra vez, né? Não, mas eu te fiz uma pergunta e te travei. Diz de novo. O que seria inadequado? O que causaria prejuízo? Olha só, é a gente fornecer para a criança, falar para a criança além do que é para a idade dela. Porque, por exemplo, se eu respondo para uma criança pergunta de onde vêm os bebês, uma criança de 2 anos, eu não vou trazer aspectos, né, de órgãos genitais e tal. Eu vou trazer mais questões afetivas, né? Outra coisa que pode trazer um prejuízo na educação sexual da criança é justamente ofertar a ela materiais inadequados, que acontece muito no Brasil. Darleide, eu recebo assim de pais que falam, não, eu quero que meu filho seja macho. Então, meu filho, senta aqui, vamos ver aqui conteúdo de mulher erótico, seminua, de pornografia, e aí aquelas conversas eróticas perto da criança, esse negócio de, namoradinho de fulano, nossa, vão acabar casando, olha só, com quem será que fulano vai casar? Aquela musiquinha que canta depois dos parabéns. É uma educação sexual inadequada. Uma educação sexual inadequada é aquela que a gente tem vergonha de falar o nome dos órgãos do corpo, inclusive as partes íntimas. É quando a criança vem fazer uma pergunta e você fala, você não tem idade para isso. É educação sexual, só que inadequada.
entende? Então, tudo aquilo que foge de lidar e explicar à criança sobre o seu corpo, sobre como se relaciona com as outras pessoas, sobre suas emoções, sobre o funcionamento do corpo, que é a grande dúvida da criança. Por que meu corpo é assim? Por que minha parte íntima é diferente da parte íntima da minha prima? Pergunta ao menininho, né? Por que eu toco e sinto isso? E aí, quando a gente não responde, a gente está oferecendo educação sexual. Porque o nosso silêncio também é educação sexual. Tudo que nós fazemos em relação a essa temática é educação sexual, assim como também é educação emocional. Quando a gente, por exemplo, grita com a criança, é impaciente com ela, é educação emocional inadequada. Entende? Boa. Então, fica o convite para você aí aprender mais com Leiliane Rocha. Tem no YouTube, tem no Instagram. Ela atua muito no Instagram e tem lives sensacionais. Escute o que eu estou te dizendo. Vamos voltar aqui ao nosso tema da impaciência, mas essa janela foi ótima. Tem questão aí para jogar na tela, produção? Então, joga aí. Queremos saber quem foi que entrou em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 983150270. Tenho dificuldade de ter paciência, ou seja, sou impaciente, né? Com os meus pequenos, quando eu estou agoniada. E, menina, parece que é da terrinha, lá que a gente fala agoniado, com algum problema que não sei administrar emocionalmente e acabo perdendo a paciência com os meninos porque eles querem atenção. Olha, que pergunta interessante. Aqui a gente pode analisar muita coisa com essa pergunta. Primeiro, ela tem dificuldade de paciência quando está agoniada. Meu amor, é você e 100% da população. Porque quando a gente está agoniado, a gente já está com nível de cortisol, com adrenalina no cérebro. Então, a gente vai estar no modo o quê? No modo de alerta. Quando a gente está agoniado, o nosso cérebro interpreta que nós estamos em perigo. Ok? Então, se eu estou em perigo, eu vou ficar, eu estou em perigo. Estou bela e plena em perigo. Não, meu cérebro vai dizer, haja, fale, grite, movimente seus braços, movimente suas pernas, você está em perigo. Então, quando a gente está agoniada, a tendência vai ser, sim, estar impaciente ou entrar num estado de impaciência, ok? Então, percebeu que você está agoniada, já manda mensagem para você. Hoje, que eu estou agoniada, cheia de problema para resolver, eu tenho que entender que o meu pavio está mais curto, eu posso estourar a qualquer momento. Só essa consciência, de acordo com as neurociências, só esse nível de consciência já te coloca mais centrada, mesmo no meio do caos. E você ter consciência que você hoje vai estar com a paciência menor, certo? A partir disso, quando ela coloca que percebe que as crianças querem a atenção dela, eu quero trazer 2 pontos fundamentais aqui. Primeiro, quando você está agoniada, você está com as necessidades suas emocionais não atendidas. Tem alguma necessidade sua emocional não atendida. Você está com a sua confiança desestabilizada, você está com o apreço sobre você ou a preocupação acionada. Então, você está com necessidades emocionais não atendidas. Por isso que você fica agoniada. Como as suas crianças pedem sua atenção, e é que bom que você reconhece isso, parabéns. Né? Porque muitos pais não reconhecem que a criança está assim porque quer atenção. Acho que é porque é ruim, que é menino ruim, como a gente diz no Nordeste, né? Então, assim, já só de você perceber isso já é uma grande vitória, tá? Então, você está com necessidade emocional não atendida e já percebeu que sua criança também não está com necessidade emocional não atendida, que é justamente precisando da atenção. E a atenção dos pais realmente é oxigênio para a criança, tá? Então, nessa situação, meu bem, o que a gente recomenda? Trabalha essa consciência sua, busca nesse dia se cobrar menos. Não deu para fazer o almoço com um prato de 5 cores, faz ali um arroz, um feijão, uma saladinha, tudo bem nesse dia. Tira cargas de você. Você já está com necessidades emocionais não atendidas, você vai estar mais frágil nesse dia. Então, tira um pouco de responsabilidades, escolha suas batalhas nesse dia. Não vai dar para deixar a casa impecável, dá só uma passadinha de pano ali por cima mesmo e vai dar atenção a você e às suas crianças. É fundamental. Quando o nosso pote emocional está vazio, o nosso pote da raiva enche muito fácil. Então, também necessidades básicas do adulto não atendido vai causar o mesmo dano que necessidades básicas de uma criança não atendida causa. Sim. E sabe o que é interessante? Que assim, quando a gente fala de birras e de comportamentos da criança e citamos já alguns porquês e alguns resultados disso, a gente esquece também que adulto também faz birra, né? Com certeza, nós somos campeões. E bate uma porta, e bate a tampa de uma panela. E buzina. E buzina, é uma confusão. O que foi isso? Não, é que me tirou a paciência. Não, querido, foi birra?
exato. Aí o marido fez um negócio, você fica de cara feia, e sai daqui, não sei o quê. O nome disso é birra. E o marido, menino, tem uns maridos também, tem várias mulheres me escrevendo, dizendo que o marido fica uma semana sem falar, não vira a cara. Sinceramente, é um fenômeno que para mim é novo. Eu achava que isso era coisa de mulher, mas recentemente os homens estão ficando muito chateados, param de falar, isso é birra. Exato. E por aí vai, né? Sai, vou lá e falo, não sei o que, birra. Ai, gente, precisa parar e pensar. Tanto a criança quanto o adulto têm necessidades que não estão atendidas. E o que pode ser? Né? No caso dessa mãe, poderia ser uma necessidade básica não atendida? Quem sabe ela tem dormido pouco, afinal de contas, tem crianças pequenas? Exato. O que mais pode ser? Olha só, a impaciência e a raiva e essa falta de controle emocional são muito alimentados por questões físicas, emocionais e relacionais, tá? Então, físicas, falta de sono, deixa o nosso cérebro, porque é durante o sono que o nosso cérebro ocorre a limpeza dos lixos que nós acumulamos durante o dia no cérebro, né? O cérebro trabalha e ele vai juntando lixinhos, vamos falar assim, de maneira mais didática. E durante o sono limpa. Se a gente não dorme bem, a gente já acorda com o cérebro sujo, fragilizado. Né? Então, eu vou ter, quanto mais meu cérebro está fragilizado, menos controle emocional eu vou ter, menos paciência eu vou ter. E aí, a gente entra num ponto que dói, Darleide. Cabe 10 programas nesse ponto. Carga mental. Eu quero que vocês anotem esse nome aí e pesquisem sobre carga mental. Que a carga mental, ela é mais no campo do feminino. Essa mãe que trabalha em casa, que trabalha fora e que ela é responsável por tudo em relação aos filhos. Tipo assim, a mãe que tem que marcar o pediatra, né? Eu sempre pergunto para os pais, né? Quando foi a última vez que você cortou a unha do seu filho? Que você comprou a fralda? Que você marcou o pediatra? Que você olhou se tinha lanche ou não? Que você foi numa reunião? Então, mesmo a mãe trabalhando fora, é ela que tem que dar conta de tudo isso. E quando fala para o marido fazer, ela tem que ficar perguntando se ele fez. Então, só o fato dela ter que perguntar se fez ou se não fez, já coloca mais carga nela. E essa carga mental tem deixado as mulheres num nível de estresse e de esgotamento mental muito grande, semelhante ao burnout. Entendeu? Ou seja, um excesso realmente é uma carga. E aí a gente sempre vem falando da importância de uma paternidade ativa. Porque as mulheres são taxadas de estressadas, porque as mães são loucas, porque... Tá, mas todo estresse, ele vem do ambiente também. Ele é interno, mas ele é muito mais externo, Mas né? você sabe que dizer isso, identificar isso, também provoca raiva. Porque quando ela se dá conta de, eu sofro disso, doutor, eu sofro de carga mental, ai que raiva, porque meu marido não me ajuda. Aí explode a impaciência, porque agora ele identificou o motivo, olha para o lado, não tem solução. Aparentemente não tem solução. Mas a mulher também, muitas vezes, ela traz sobre si bastante demanda quando ela pode compartilhar. Noutros casos, elas são realmente sozinhas. A maioria é sozinha. Quando a gente atende na clínica uma mulher no estado de carga mental, é algo desumanizante. A humanidade dela vai saindo assim. E aí, como essa mãe, na maioria dos casos, é a principal educadora emocional, essas crianças também vão perdendo muito. Então, atrás de uma mãe sobrecarregada, tem um pai que não está fazendo a sua parte. E aí Ou que nem existe ali, né? Exato. Ou que nem existe, porque tem muitas mães solos. Né? Então, assim, a gente precisa tocar nessas questões que são familiares e sociais, que tem a ver com a educação sexual, tá vendo? Porque a formação de homens não cuidadores, de homens não autorizados a sentir, que tem que ser forte, que é tal, traz esses homens para um lugar de não perceber essas necessidades, ou se perceber, não é para mim, deixa para ela, é mais fácil. Eu vou ficar aqui lendo meu jornal enquanto ela está no terceiro turno, né? Então, para termos paciência, e aí eu quero nesse momento abraçar todas essas mães, essas mulheres, e os homens também, que tem muito homem sobrecarregado, a gente precisa do autocuidado. Autocuidado é fundamental. Então, dormir bem é uma necessidade física que tem que ser atendida. A gente precisa fazer o que gosta, algum hobby na sua vida, né? Nem que seja uma saída, assistir um episódio de algo que você gosta, enfim. Não deixar a maternidade engolir a mulher, engolir o casamento, porque tudo isso vai minando. Nós precisamos viver esses papéis sociais e familiares
para manter saúde mental, é básico. Então, autocuidado. Homens que me ouvem, por favor, conversem com suas mulheres honestamente sobre isso. Mulheres, percebam que vocês podem delegar e convoquem rede de apoio, convoque seu marido, porque quando ele atua como pai, isso vai fazer bem principalmente para as crianças, porque um pai ausente deixa marcas para toda a vida. Liliane, você sabe muito bem que mesmo quando a gente fala de autocuidado, tem gente que vive uma situação tão sobrecarregada que ela pensa, como é que eu vou me autocuidar se tem pessoas que dependem de mim, se tem filho, se sai de casa às 5 da manhã, se volto tal hora, se pego as crianças na creche. Gente, a gente reconhece absolutamente, porque a realidade está aí, escancarada, na cara da gente, tem uma realidade gritando e dizendo, olha, tem gente que está numa condição tão difícil que até para o autocuidado ela está cansada. Até para o autocuidado ela não tem suporte. Até para o autocuidado ela diz, puxa vida, mais uma exigência, eu ainda tenho que me cuidar porque não tem ninguém que cuide de mim. Não tem ninguém que cuide de mim. Essa pessoa é você? Que você pensa, não tem ninguém que cuide de mim? Ok, mas aí chega uma hora e diz assim, eu sou a única pessoa que existe aqui para pelo menos dar um pouquinho de atenção, nem que seja na hora do banho. Nem que seja na hora do banho, você demorar só assim, mais 3 minutinhos, pensando em você, lembrando que você existe. Deixa eu ver que eu me toco. Enquanto você passa um simples creme no seu rosto, para você se lembrar que você existe, que você está ali, que você precisa se perceber, que você precisa fazer o mínimo de carinho a você. Eu sinto muito, a gente sente muito, isso é adoecedor, isso é triste, isso é causador de muita doença mental, de muita solidão que causa depressão, ansiedade, tentativa de suicídio. A situação não é fácil, mas a gente precisa dar um grito pela vida e dizer, vida, me acode, eu preciso pelo menos lembrar que eu existo. 1 minuto que seja por dia, você considerando você existe. Que Deus te abençoe e te auxilie nos seus desafios, viu? Amigas e amigos com as suas demandas distintas, as crianças, os adolescentes, estamos todos tão sofridos, mas aqui estamos para pelo menos nos lembrar que há esperança, né? Exato, Darleide, assim, só para 15 minutos, começa assim com 15 minutos por dia, 5 minutos pela manhã e 10 minutinhos à noite para você. Porque às vezes tem gente que pensa que autocuidado é ir no spa, é ter vários tempos, é muito tempo. Não, não é isso, tá? Então, 5 minutinhos de respiração, escreve num papelzinho ali 5 coisas admiráveis que eu percebo em mim. Tem quanto tempo que você não se admira? Você se parabeniza o tanto que você se cobra? Né? Então, se parabenize, coisas pequenas que você faz por você já pode surtir efeito e já é autocuidado. Exatamente. Meu amor, muito obrigada. Nós estamos finalizando assim esse programa e a gente sabe que o tema impaciência ele é genérico e a gente pontuou bastante a respeito das relações com as crianças, mas tem gente impaciente em todos os sentidos e a gente lembra que tem a nosso favor também o Espírito de Deus, que tem como fruto a paciência, o domínio próprio, a mansidão, o amor, porque chega uma hora, minha amiga, que é tanta demanda pesada na vida que a gente precisa daquele cantinho de sossego e o cantinho do sossego é o colo de Jesus, é a graça de Jesus, é a unção do Espírito. E esse é um lugar apropriado para nós todos estarmos, né? Com certeza, sempre. Quando a gente entende que aqui ninguém me cuida, mas tem um superior que me cuida, até a neurociência já se rendeu à fé. Né? Não tem como negar esse Deus. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nos braços de Jesus, coloca a cabeça no colo dele, conta as suas dores e peça sabedoria, porque pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis. Então, busque, se priorize, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus se interessa pela sua felicidade, é alvo de Deus te ver feliz. Então, se una a Cristo. Várias dicas que nós colocamos aqui. A principal, a mestre deite-se no colo do mestre e ele vai te ajudar, com certeza, a despeito de qualquer dificuldade. Amém. Obrigada, viu, minha amiga? Ai, foi tão rápido, né? Muito rápido, mas suficiente para beber um pouquinho do teu saber,
da tua boa vontade em ajudar, compartilhar conhecimento. Deus te abençoe muito. É um prazer Obrigada. receber você aqui Igualmente. e ter você como amiga. Deus te abençoe. Amém. Meus amores, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra ao vivo amanhã, quinta-feira. Você que me acompanha em outro horário vai saber. Nesta quarta-feira, melhor dizendo, às 8 da noite, continuando até o próximo sábado, temos a nossa semana especial Vidas Restauradas. 8 da noite, ao vivo na TV Novo Tempo e às 11 da manhã na Rádio Novo Tempo. Eu espero você. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Lembre-se que nós estamos aqui para te ajudar. Nós temos oferecido para você material de qualidade, nós temos cursos a respeito de como lidar com as demandas da sua família, nós temos cursos, guias de estudo sobre saúde emocional, nós temos guia de estudo sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui para te ajudar, para te munir de condições de alavancar a sua vida em família, alavancar a sua própria vida. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem com mais um consultório.